Estamos de volta para o segundo bloco do TV Câmara Recebe. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o professor Lucilo Jordão, professor e engenheiro, e que está dividindo com a gente um pouco da sua história, a sua vinda a Tupã, o seu trabalho como engenheiro, o seu trabalho na vida pública e também o seu envolvimento nas questões culturais, artísticas e da política da nossa cidade. No primeiro bloco nós ficamos sabendo que o professor Lucilo foi candidato a vice na chapa de Walter Pimentel, naquela histórica eleição em que houve uma diferença de apenas 14 votos que definiu quem venceu as eleições. E agora nós vamos dar sequência nessa história. Professor, perguntando já para o senhor que, passado esse episódio, continuando a vida política, o senhor fez parte de um grupo que fundou o PSDB em Tupã, né? Um partido novo que estava surgindo após a redemocratização, e vindo de muitas lideranças e expressões políticas que migravam do PMDB para a fundação do novo partido, o PSDB. Realmente, já final dos anos 80, houve, a partir de São Paulo, de lideranças paulistas, um movimento de dissidência de lideranças dentro do PMDB. Foi final da gestão do governador Quércia e do seu substituto, que houve todas essas divergências de cunho conceitual, partidário, né, de objetivos de trabalho na política, e que lideranças importantes aqui no São Paulo, como Franco Montoro e Mário Covas, resolveram criar um novo partido que saía de uma dissidência do PMDB, formando o PSDB, partido que até hoje subsiste aqui no estado de São Paulo, a maioria de tempo no governo, né? O atual governo é um governo do PSDB, embora o governador em exercício seja do PSB, mas são lideranças que se mantêm desde essa época praticamente no poder aqui no estado de São Paulo, né? E aí, nós aqui em Tupã, um grupo dentro do PMDB, também teve uma posição de sintonia com esses líderes do estado, principalmente com Mário Covas, e aí promovemos aqui também a saída do PMDB e a formação desse novo partido, o PSDB. A primeira providência, orientados pela direção estadual do recém-partido, do partido do PSDB, foi a de criar uma comissão provisória para depois eleger o diretório municipal, primeiro diretório municipal. E essa comissão provisória, que de qualquer forma é um dado histórico na vida de Tupã, eu tenho aí... O senhor trouxe algumas fotos, né? Vou pedir para colocar a foto seguinte. Aí está o Mário Covas com os membros dessa comissão provisória. Estão ali o bancário Francisco Queiroz, né? A vereadora Paulette, eu, Luiz Cícero, que era contabilista, e também um jovem estudante na época, né? Que é o nosso, hoje, Mota, né? Motinha. O Mota, hoje ele é suplente de deputado, né? Federal, Luiz Carlos Mota. E que na época era estudante, está fazendo parte ali da comissão provisória, e que dela é que saiu a eleição do primeiro diretório municipal. É uma foto histórica também, É histórica, né? porque o Mota hoje é uma figura importante na política do Estado, suplente de deputado, né? E uma grande liderança entre os comerciários, e começou a sua vida política, talvez nessa foto aí. Nesse dia aí, né? A criação provisória do PSDB. Criação provisória do PSDB.
Né? Interessante. Tem uma outra foto também na sequência, que já fala um pouco desse trabalho. Aí já era a época das campanhas políticas para eleger Montoro senador e o Mário Covas governador do estado. Vocês já estavam com o partido aí já aqui na estávamos cidade. com o partido organizado e eu havia sido eleito o primeiro presidente do PSDB em Tupã. Então eu estou falando aí na Câmara Municipal, numa reunião em que recebíamos o Montoro, candidato ao Senado. Está por trás dele E o senhor já fala aí, então, como presidente do partido. Como já, presidente né? do partido. Na campanha eleitoral, está ali por trás já a papelada lá de propaganda. Seixas, que era o nosso candidato a deputado da região, Montoro para senador e Covas para governador do estado. Tem mais uma foto, eu pedi para colocar. Aí já era o Covas, né, em plena campanha, novamente, já em Tupã, e nós estávamos na função aí de presidente do partido, recebendo e partindo para a campanha vitoriosa dos dois. O partido surgiu e já forte, né? Porque tem duas figuras de expressão nacional, né? E foram eleitos, né, tranquilamente, para governador e para senador. Bom, foi um momento histórico de fundação de um partido que até hoje tem um papel muito relevante também na cidade de Tupã. Agora, o senhor foi um dos fundadores, mas o senhor não deu sequência, né, essa vida política e partidária. O que levou o senhor a deixar de lado essa situação? Na sucessão do prefeito Jesus Guimarães, o PSDB estava tendo dificuldade em encontrar um candidato para suceder o prefeito Jesus Guimarães. E foi uma surpresa quando nós do diretório recebemos o emissário do governador, né, aqui para trazer um ultimato da direção estadual. Ou rapidamente encontraríamos e teríamos um candidato próprio, ou teríamos que fazer uma composição a partir lá do próprio Palácio do Governo, e com a qual nós não concordávamos. E principalmente estranhando aquela ameaça de intervenção do diretório estadual no diretório de Tupã, caso o ultimato que ele trazia não tivesse uma solução definitiva, favorável de um candidato. Foi uma pressão relativamente inesperada, mas que, graças ao presidente da época, a sabedoria até os atos de dignidade em resistir, era Feliciano, que nós encontramos a solução rápida, que foi convencer o Manuel Gaspar para ser o candidato. E aí o emissário já voltou, levando para o diretório estadual de que o diretório de Tupã já tinha escolhido um candidato que era do próprio partido e que não aceitava, portanto, a ingerência para atender aquela pressão e aceitar um outro candidato que não fosse resolvido pelo próprio diretório municipal, e levamos o nosso candidato até as eleições, normalmente, e foi um vitorioso na campanha de 97, parece. 96, no 96 tomou posse em 97. Tomou posse em 97, que era o Manuel Gaspar. E aí eu deixei que tudo isso passasse, que, como se costuma dizer, a poeira assentasse, mas fiquei muito desgostoso e muito decepcionado com essa forma de fazer política, que para mim já estava, no meu entender, superada com as lideranças que tinham assumido o PSDB e que era uma decepção. Então, tentei de encerrar a minha atividade partidária, política, e isso de forma definitiva, pedindo a minha desfiliação e abandonando. Foram 15 anos de experiência na vida político-partidária
mas que esse fato fez com que ela fosse encerrada e encerrada para sempre. Daí para cá, nunca mais me filiei a nenhum partido político, nem tomei parte mais em nenhuma atividade político-partidária aqui em Tupã. E esse fato é extremamente importante, interessante para a vida política, né? O senhor, com toda a sua elegância, o senhor não cita nomes, o senhor não fala de algumas pessoas, mas a gente sabe que a campanha de Manuel Gaspar, a primeira campanha dele, o senhor até citou, a prefeito de Tupã, né? Então ele veio nesse momento aí em que o partido queria colocar um outro nome, né? E a gente lembra que foi na eleição do Gaspar contra a dona Júlia Messas, né? Que foi a primeira campanha dele. E é um momento também importante, porque muita gente não sabe desses bastidores, desse trabalho, e agora a gente encaixa, né, algumas coisas que acontecem na política também. É o que costuma se dizer, né? A política que é feita nos bastidores, não é? E muita coisa é colocada debaixo do tapete, e talvez eu agora esteja apenas abrindo uma pequena brecha em tudo isso para contar um fato que realmente até as próprias pessoas que participaram na época nem se lembrem mais, né? E também não estou trazendo coisas porque tenho ficado como mágoa, não, absolutamente. E apenas aconteceu o fato e eu lembrei agora de relatá-los, apenas isso. E extremamente, e coisas que aconteceram mesmo, que muitas vezes a gente não sabe o que leva a determinadas questões e a gente acaba entendendo agora. Tanto que as pessoas envolvidas, inclusive o deputado Edson Aparecido, continuou muito boas relações comigo, o próprio governador Mário Covas, né, até o final do seu mandato, entenderam talvez a minha posição de resistência e depois até de sair da política, mas isso foi apenas um pequeno fato que me ocorreu relatar, mas que não teve essa... Mas extremamente interessante. Eu vou contar um detalhe aqui que eu também acompanhei, a gente acompanhava início de carreira e tal, mas só para você que está em casa entender, Manuel Gaspar foi o candidato escolhido. Se ele não fosse, talvez o candidato do PSDB poderia ser a candidata que foi oposição naquela eleição. Só para a gente ter ideia como é que a política é dinâmica e qualquer lugar, e aqui em Tupã não é diferente. E que apenas, às vezes, pequenos detalhes de algumas figuras que colocam determinados princípios como inabaláveis e não cedem, e são intransigentes na defesa deles, que modificam completamente o rumo da história. Tá certo, isso tem que se manter mesmo. Hoje nós temos muita dificuldade de lidar com essa questão política, tá um pouco complicada. Agora, além da vida política, o senhor também tem um grande trabalho de engenharia por toda a região, né? A gente fala em obras em Tupã, mas em toda a região. Trabalhou em vários municípios também, né? Fala um pouquinho desse período. Bom, aí agora haja recurso para a memória, né? Porque para fazer essa referência, porque foram muitos anos, relembrando, desde quando eu deixei em 54 a Secretaria de Obras, até poucos anos atrás, mantive uma atividade profissional relativamente grande, corrida, exigente, em 10 municípios, pelo menos, da Alta Paulista, né? E com muitas obras particulares, obras muito importantes, mas principalmente com obras públicas que deram a esses municípios base, fundamentos para o seu próprio desenvolvimento, né? De Pompeia, Herculândia, Tupã, Oswaldo Cruz, Dracena, Tupi Paulista, Bastos, Pacaembu, quer dizer, foram municípios para os quais eu trabalhei, me dediquei em obras públicas durante esses anos todos, né? Em várias áreas, em vários tipos de obra, em vários setores. Eu poderia dizer, primeiro, em obras de saneamento, rede de água e rede de esgoto, que era a época
novas obras, novo sentido na política para atender essas demandas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Então, muitas delas antes que a Sabesp assumisse todo esse trabalho na região. Então, foram obras nesses municípios, quase todos, né? Obras também de canalização de águas pluviais para combate à erosão urbana. Também Pompeia, Tupã, Oswaldo Cruz, Adamantina, Pacaembu, né? Tupi Paulista, também foram municípios onde eu sempre trabalhei contratado pelas prefeituras. Por quê? Às vezes, tanto município e atendendo a todos eles como profissional, como engenheiro. Porque naquela época não era tão fácil encontrar profissionais da engenharia na região. Nós tínhamos, que eu me lembro, aqui em Tupã, 2 ou 3, Marília era que tinha um número maior, daqui até a divisa do município, Dracena tinha 2, Adamantina 1, então era muito raro você encontrar engenheiros. As prefeituras, até os anos 80 ou mais, não tinham departamento de obra nem secretaria de obra. Então essas obras todas, para serem feitas pelas prefeituras, teriam que adotar um sistema de utilizar o seu próprio pessoal ou empresas que empreitavam só mão de obra, ou de pedreiro, de encanador, de eletricista ou de carpinteiro, não é? Mas ter um engenheiro responsável, ter um engenheiro que administrasse, que fosse o gestor dessas obras com a responsabilidade profissional perante os órgãos do Estado, os órgãos federais, que utilizarem as verbas dessas origens. Então daí vem essas obras de saneamento, essas obras de redes de esgoto, claro, de saneamento, mas as obras de galeria de águas pluviais, todas essas obras, e aí vem também obras de esportes. Foi uma época que se fez muito ginásio de esporte na região, né? Obras na área de saúde, como Santas Casas, ampliações desses hospitais dos Santas Casas para terem bloco cirúrgico, para terem maternidade. Então, tudo isso eu me candidatei, apresentava os meus projetos, apresentava a minha disponibilidade profissional para assumir como administrador de obra. E não parava em Tupã, viajando de Pompeia a Tupi Paulista, quase que diariamente, como se costuma dizer, tocando essas obras à custa de materiais adquiridos pelas prefeituras, mão de obra contratada por elas ou utilizando o seu próprio pessoal, e com essa administração direta de ter um engenheiro responsável que estava à frente das obras e que estava não apenas de nome, mas efetivamente envolvido no próprio campo de luta, no próprio local do trabalho, na própria obra. Professor, o senhor tem toda essa experiência e eu queria fazer uma pergunta professor, com relação à obra. Hoje nós temos, em todo o país, né, mas Tupã também acontece isso, muitas obras paralisadas. Elas demoram mais do que o previsto e muitas vezes consomem o dobro de recursos através de aditamento, de convênios que são feitos e refeitos. Na época do senhor também era assim ou não? Por esse sistema de administração direta, não tinha como não fazer a obra dentro do custo previsto. Essa história de adendos, horas extras, aditamento e aditamentos, não existia.
Os projetos eram detalhados, executados. Você quase que fazia uma escola de execução de obra, com pedreiros, com encanadores, com marceneiros. Tinha o pessoal preparado. Aqui em Tupã, eu lembro, tinha 3 grandes empreiteiras de obra, só de mão de obra. Eu posso citar o nome do Manuel Marquezin, do Diamantino Ribas Freitas, do Zé Antônio Miranda. Quer dizer, eram pessoas físicas, mas que tinham registro e tinham personalidade jurídica de empreiteiros de obra, mas empreiteiros de mão de obra. Cedia o pessoal. Quando as prefeituras não tinham ainda um pessoal suficiente para tocar essas obras. Muitas delas já tinham. E aí você tinha que pegar um encarregado daqueles pedreiros, daqueles marceneiros, daqueles encanadores da própria prefeitura. Mas mesmo assim não tinha a demora que nós temos hoje, tinha um compromisso. Não tinha hora extra, não tinha serviços extras, a obra era feita com o custo previsto no orçamento e no prazo previsto. Entregues no prazo, porque era tudo direto. Quem era o responsável por tudo isso? O engenheiro, que era quem dava a gestão de pessoal, a gestão de custo e a gestão técnica da execução do serviço. E quem respondia para a população era o prefeito, né? Para o prefeito. Hoje tem que ser atrás de empreiteira, não acho culpado quando a gente tem um problema numa obra. Não houve, eu não lembro, nenhuma dessas obras, e foram muitas, que houvesse qualquer demanda, houvesse qualquer dificuldade, alguma interrupção, ou que não tivesse sido concluída no prazo e no custo previsto. Tem umas fotos, põe uma foto aí, Derival, para a gente mostrar. Tem mais uma, essa foto aí. Bom, isso é apenas um exemplo, está em plena obra, né? É obra de combate à erosão aqui em Tupã. O cidadão que está ali comigo, o Wilson, era o chefe dos pedreiros da prefeitura, com a planta estendida, né, ali para ele, para tirar dúvidas, explicando como é que ele deveria executar o serviço, e o serviço saía bem executado, porque o engenheiro estava em cima, permanentemente acompanhando a execução, e quando tinha qualquer dificuldade... Na hora o senhor ia lá? Na hora já explicava para o próprio encarregado e ele sabia com a turma dele como fazer. Hoje mudou muito. Tem outra foto aí, Derival? Eu tinha, nessas obras, esse pessoal de mão de obra, chefe de mão de obra, de pedreiro ou de encanador, de eletricista, etc., pessoal altamente habilitado, apesar dos limites de seus conhecimentos, para fazer essa execução desse serviço. E a obra saía. Entendiam um projeto em detalhes. A fiscalização, porque tinha a fiscalização que vinha do Estado ou da Caixa Econômica, ficava às vezes admirado com essa escola de conhecimento que esse povo simples tinha para executar a obra. Formação de profissionais também. Tá certo. E tem a obra saía. Mais uma foto também que eu queria pedir para o Derival. Essa foto é histórica essa aí também, é histórica, né? Porque uma dessas obras, em Tupã teve, eu posso citar obras importantíssimas, né? Nós fizemos aqui, essa foi uma delas, né? Com Carvalho Pinto, está aí como governador do estado, e Danilo Semeghini como prefeito, né? E inauguração. O senhor está de costas ali, estou de costas, a inauguração. Estou sendo apresentado ao governador como o engenheiro responsável de um posto de puericultura que foi feito ali ao lado da Praça Rui Barbosa, hoje é ocupado pela Polícia Técnica. Aquela obra foi feita nesse sistema, na época do Semeghini, e o Semeghini fez questão de apresentar ao governador quem foi o engenheiro responsável por aquilo tudo, porque não tem, o governador perguntou pela empreiteira quem foi que fez a obra, aí ele me chamou, porque... O próprio município. Era o próprio município que fez com o seu pessoal, e estava lá a placa de quê? Engenheiro responsável pela execução da obra, fulano de tal.
Professor, vamos falar agora um pouco o senhor tem uma história muito rica, né, de participação em vários momentos. O senhor também é professor universitário nas faculdades Facate aqui de Tupã, né? Até muita gente conhece o senhor como professor, mas não sabe de toda essa história de engenharia e história política envolvido na vida do senhor. Fala um pouquinho da sua vida acadêmica. Quer dizer, você falou atividade de professor, quer dizer, eu tive essa atividade até pouco tempo, né, Rogério? Também, é interessante, porque deve haver alguma coisa de genética. Meus avós paternos eram professores primários, né? Pai e mãe de meu pai. A minha mãe foi professora primária durante muitos anos. Em casa, eu comecei a exercer a função de ensinar aos outros, como menino de 8 anos, ensinando as empregadas domésticas lá de casa, alfabetizando, ensinando elas a ler e escrever. Quando eu fui para Recife estudar engenharia, eu conseguia recursos para a minha vida, né? Assim, de moço, dando aula particular de matemática. Cheguei aqui em Tupã, quando eu comecei a minha atividade profissional como primeiro secretário de obras da Prefeitura de Tupã, também era professor de geografia durante uns 4 ou 5 anos no ginásio do Estado, depois Colégio Estadual em Avanuíri. Houve com essa atividade toda de obras nessa região, de Pompeia até Tupi Paulista, rodando para cima e para baixo o dia inteiro, a semana inteira, com essas obras todas, não dava. Mas logo depois, e por volta dos anos 78, 79, novamente eu retorno a uma atividade que eu sempre fiz com muito prazer e com muita dedicação. Voltei a dar aula, né, inicialmente no curso de administração da Facate, fim de 78, começo de 79. E de lá fiquei 34 anos, né, como professor de várias gerações, de 2 disciplinas no curso de administração. Administração dos recursos materiais e administração da produção. Nesse período, já antes de me aposentar, o que aconteceu em 2012, em 2008, eu fui convidado e depois nomeado, 2004, para ser o presidente da comissão própria de avaliação, né? Já em função de ser também o coordenador de preparação dos cursos da faculdade para participar do ENAD. Terminei em 2012 a minha atividade de sala de aula, já estava nessas 2 funções. Em 2013, a Facate tinha um novo curso, que era o curso de Engenharia de Produção. Lá vou eu ser o coordenador do curso de Engenharia de Produção. Já não era mais professor, era apenas o coordenador, o presidente da comissão própria de avaliação. Quer dizer, hoje eu continuo como coordenador do curso de Engenharia de Produção e tenho a função de ser o presidente da comissão própria de avaliação. Agora, com orgulho e com satisfação, registro aqui nessa entrevista, há poucos dias, a formatura da primeira turma de engenheiros em Tupã de uma escola superior, Engenharia de Produção. No dia 27 de junho, né? É histórico isso, né? Tupã teve a solenidade de entrega, né, do grau de engenheiro de produção a 9 novos profissionais
formados aqui por uma escola de Tupã. Como é que o senhor se sente? A gente vê que o senhor fica até emocionado, porque a engenharia é sua vida, sua profissão. E o senhor é responsável, como coordenador, pela primeira turma de engenharia que se forma em Tupã. Olha, eu preciso me beliscar para ver se eu estou vivendo uma realidade ou é um sonho. Né? Porque realmente é gratificante, né? Ter quase que como um coroamento da vida profissional, da vida política, da vida partidária, e como cidadão, chegar a presenciar, estar presente numa solenidade dessa, como da formatura, né, de 9 novos engenheiros formados aqui em Tupã pela FACAT, e ser eu o coordenador desse curso depois de 93 anos de existência. Parabéns, professor, por continuar na ativa e colaborando tanto ainda para o desenvolvimento da engenharia e do município. Quero falar de um outro assunto que é uma paixão também ao lado da engenharia, que são as viagens, né? O senhor e a esposa conhecem o Brasil e vários lugares do mundo. No Brasil, com a Kombi, eu rodei muito, colocando meus filhos, ainda crianças. A gente tirava o banco do meio, colocava um colchão e, olha, rodamos este Brasil, só não fomos ao extremo norte. Tudo mais com esses meninos, né? E era aulas presenciais de geografia, né? Aquilo que se via nos livros, nas aulas de aula, na sala de aula, era visto por eles, né, rodando esse Brasil. Sempre foi um hobby, mas muito gratificante, o de gostar de viajar, né? Eu dizia que eu tenho sangue de cigano. E com isso eu fiz muitas viagens também para o exterior, muitas. Só para a Europa, eu e Terezinha tivemos 8 vezes, desde 70 até 2012. Fomos aos Estados Unidos 2 vezes, uma ao Canadá. Aqui na América do Sul, fomos ao Peru para ir a Cusco, conhecer Machu Picchu, sem contar a Argentina, Uruguai, Paraguai, essa coisa, Bolívia. Tivemos em Israel, no Egito. Da Europa, olha, pouca coisa ficou sem a gente conhecer. Fomos e rodávamos muito, no começo em excursões, depois por nossa própria conta. Já conhecia o caminho e já ia por conta própria. Usávamos muitas viagens de trem, né? E íamos inventando a viagem enquanto viajávamos. Criando o próprio roteiro. Criando o próprio roteiro e também chegando nos lugares e procurando a custa de informação literária, porque tínhamos lido a respeito, ou onde é que podíamos encontrar um hotel, né, à altura da nossa bolsa, que pudéssemos pagar, onde era que íamos fazer refeição, o que é que iríamos conhecer, quais eram os passeios para a gente tirar proveito dos lugares. Então, sempre foi muito prazeroso e muito bem aproveitado. Agora, professor, nesses anos todos de viagem pelo Brasil, pelo mundo, o senhor tem muitas histórias, né? Agora, nós separamos duas, o senhor separou 2 histórias aqui que são bem interessantes e emblemáticas, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente tantas dessas duas que o senhor separou. São muitas. Principalmente função das mancadas, das gafes, né? A gente sempre divertíamos-nos muito depois, eu e Terezinha, minha esposa, comentando, e depois que essas gafes e essas mancadas e essas tinham sido, já eram passadas, tinham sido resolvidas, né? Muito interessante tudo isso. Eu tenho várias, mas 2 acho fora de série. Uma, no ano de 82, chegamos em Munique, pela estrada de ferro, cerca de 9 horas da noite. E, é evidente, era a primeira vez que nós
chegávamos na cidade de Munique, que é uma cidade enorme, numa estação também gigantesca, e eu já sabia o caminho de procurar o Bureau de Informações para, primeiro, ver o hotel, né? Porque não tinha um hotel reservado com antecedência. Estava chegando naquele lugar, que era um lugar que, no nosso roteiro, coincidiu que era onde nós íamos parar e dormir, para poder descobrir um hotel. O Bureau de Informação te dá, né? Na escala de preços, na proximidade com a estação, tudo isso. E, por azar nosso, o Bureau estava fechado. Não sei se pelo horário ou que motivo. Então eu disse para a Terezinha, fique aí na sala de espera com a bagagem, que eu vou procurar um hotel para a gente. E comecei andando à noite, num lugar absolutamente desconhecido. O senhor estava na Alemanha? Na Alemanha. Em Munique, tinha chegado de trem? De trem. Não falava alemão? Não. Procurando um lugar... Não, e meu inglês e meu espanhol é do meu tempo de ginásio, né? Então, também, é tudo de pé quebrado, como se costuma dizer, é uma linguagem de pé quebrado. Então eu saí. Encontrei, depois de rodar um pouco, na Schultzstrasse, é um calçadão de acesso à porta principal da estação ferroviária, que estava lá, Rosengarten Hotel. Era uma porta de um hotelzinho pequeno, e eu resolvi saber se tinha vaga. E, para sorte, o velhinho que estava na portaria, né, me atendeu que tinha um apartamento sobrando, um apartamento de casal. E já me deu a ficha para eu preencher. Eu preenchi a ficha, entreguei para ele. Aí chegou um hóspede do hotel pedindo a chave. Mas ele mandou ele esperar enquanto me atendia. Quando ele me atendeu, quando eu devolvi a ficha de entrada e ele me entregou a chave, eu disse para ele que ele ficasse ali com a chave e a ficha, que eu ia buscar minha mulher na estação, porque não era tão longe. E, de repente, ele tomou uma atitude surpreendente, que me tomou a chave e rasgou a ficha de cadastro. E não me deu mais atenção. Eu perdi a oportunidade, era o que eu imaginava, de ter o hotel reservado, né, o apartamento. Aí, não tem outra. Um brasileiro, nessas horas, o que sai é um palavrão, um sonoro palavrão. Porque sabia que ele não ia entender, porque eu disse um palavrão em português, mas foi um palavrão. O hóspede que estava esperando a chave, estava ao lado, se surpreendeu com aquilo e, em um português muito cheio de sotaque alemão, perguntou de onde eu era. Eu fiz que era de São Paulo. Também, aí já em português, porque ele me perguntou num português muito enrolado de alemão, né? Aí ele disse, de onde? Eu fiz, de Tupã. Aí ele fez, ainda tem em alemão não, em português, ainda tem o Hotel Avenida em Tupã. Foi uma surpresa, né? Naquele lugar, aquela hora da noite, um alemão me perguntar se é o Hotel Avenida. Aí eu perguntei, por quê? Ele disse, porque eu já morei no Brasil, trabalhava na Bayer, viajava com produtos químicos para as granjas de Bastos e me hospedava no Hotel Avenida, que era o melhor hotel da região. Incrível essa história. Incrível. Aí então eu disse para ele, ele é que falou para mim, eu entendi isso que aconteceu aí na portaria. Sou hóspede aqui antigo, vá buscar na estação a sua esposa, que eu resolvo esse problema seu. Aquilo foi como se tivesse descido um anjo do céu para resolver o meu problema, né? Foi um milagre. Eu me vi amparado em plena Munique, aquela hora da noite, sem hotel, sem lugar para dormir, com aquele porteiro tendo me negado a hospedagem e um cidadão desconhecido, cuja ligação era
ter se hospedado no Hotel Avenida de Tupã. Aí eu fui buscar a minha esposa na estação, quando voltei, a recepção do porteiro foi outra, bem amável, me devolveu a ficha para eu preencher novamente, a chave, e eu fiquei gostando do hotel, tanto que 2 anos depois, 3 anos depois, eu voltei a Munique, fui me hospedar no mesmo Aí hotel. já estava tudo mais tudo tranquilo. bem, e tive gente da família que viajou para a Alemanha, e eu indiquei o Rosengarten, porque fiquei, e nunca mais eu vi esse cidadão, não sei o nome, não sei quem é, sei que quem me valeu foi o Hotel Avenida de Tupã, né? Essa é uma delas. E o senhor tem uma outra história também? A outra também interessante. Em 98, em plena Copa do Mundo, nós estávamos viajando para o Egito e Israel. E deu de nós irmos visitar Jerusalém e o Muro das Lamentações, sagrado pelos judeus, num dia de orações e, portanto, sagrado também para os judeus o sábado. Então, quando chegamos, queríamos todos, turista, né, tirar foto e tal, o guia falou que não dava. Nós não podíamos usar máquina fotográfica, nem filmadora, porque tínhamos que respeitar o sábado dos judeus. Mas se nós atravessássemos a praça e fôssemos até um terraço mais alto que tinha próximo do muro, de lá nós poderíamos fotografar e até filmar, porque não era mais território judeu, era território armênio. Tanto que nós tínhamos que, no pé da escada, para alcançar este terraço, passar pelo guarda, pela barreira, né? Apresentar o passaporte e passar pelo guarda, pelo soldado que estava lá armado, que era como se fosse uma fronteira. Então, nós fizemos isto, fomos até o terraço, eu e mais outros companheiros da viagem, da excursão, fizemos as fotos, eu filmei, eu estava com aquelas filmadoras antigas, pesadas, né? Não era essas filmadoras atuais. E aí, quando eu estou descendo com eles, todo aquele grupo de fotógrafos, para voltarmos a nos juntarmos ao grupo que estava parado lá no pátio do muro das Lamentações, via subindo a escadaria uma senhora e começou a falar que eu não entendia para minha direção, e levou as palavras à ação. Chegou para tirar da minha mão a máquina filmadora e me pegou pelos braços junto comigo, desceu até o guarda e me deixou lá. O guarda falou uma porção de coisa que eu não entendi para o guarda, para o soldado, e foi embora e me deixou lá com ele. E aí ele pediu meu passaporte. Quando eu entrei, ele olhou, fez, perguntou se eu entendia inglês. Eu falei que não. Ele perguntou em espanhol, eu disse que entendia. Aí ele pegou, olhou, brasileiro, e aí disse: mas como é que vocês deixam no Brasil e não levam para a Copa o Romário como centroavante? Está fazendo falta na seleção brasileira. Ele é o maior centroavante do futebol mundial. Isso era em 98. Vá embora. E me devolveu o passaporte. Bom, eu fiquei devendo o meu incidente ter se transformado em nada, não houve problema, por causa da menção do Romário jogador. Alguns anos depois, eu estou viajando para Recife e na conexão em Viracopos, vejo o Romário, já hoje como senador da República. Aí fui lá para contar a história e agradecer, né? Nós demos uma bruta gargalhada, eu e ele, porque eu disse, eu estava lhe devendo esse agradecimento. O senhor contou para o Romário. Eu tenho fotografia desse local. Tem 2 fotos aí, Dernival, pedi para a gente colocar. Tem uma que é da Alemanha. Essa aí
lá por trás, ali por cima da cabeça de Teresina, isso é a rua que tem o hotelzinho. Lá no alto, dá para ver, Hotel Rosengarten, tá vendo? Tem uma loja... Da cabeça da esposa do senhor, né? No fundo. Tem uma espécie de uma marquise com uma lâmpada fluorescente e em cima está escrito. É o hotel onde nós fomos atendidos pelo cidadão que perguntou pelo Hotel Avenida. E aí é o Muro das Lamentações, está lá o muro, está aí a barreira, né, aqui ao lado, com as entradas todas controladas por soldados, está lá o pessoal. Isso aí foi na hora. Eu tinha acabado de filmar isso aí, tirar essa foto. Quando desci, está lá o nosso pessoal, lá perto do muro, e eu ia descendo quando aconteceu esse incidente. São duas, então o senhor foi salvo por um alemão que conhecia Tupã em Munique, e o senhor foi salvo pelo Romário, que o senhor não conhecia, no Muro das Lamentações. E a importância do nome de Romário naquela época para... Em 98 ele não foi, né? O Brasil perdeu a final para a França e foi toda aquela história. Professor, nós estamos indo para o final da nossa entrevista, uma entrevista interessante. O senhor dividiu com a gente muita coisa da sua história, da sua vida e da história da nossa cidade, coisas que a gente não imaginava como havia acontecido. Eu queria deixar uma última pergunta para o senhor. Qual a grande lição que a vida política e a vida pública deixa para o senhor, né? O senhor que viveu sempre seguindo os seus princípios, muitas vezes deixou de lado de fazer tanta coisa e se envolver para manter os seus princípios sempre na frente. Olha, Rogério, é bem difícil avaliar isso aí, mas eu posso dizer duas coisas. Primeiro, de que a gente não pode desprezar e estar atento às oportunidades, não é? Que elas podem surgir de um momento para outro e até de formas imprevistas. Vários fatos na minha vida mudaram o rumo dela exatamente porque eu não me deixei abater e transformei aquilo que poderia ser negativo num ponto de partida para uma nova vida. Então, isso é importante. Lição que eu como professor, trabalhando no ensino, sempre passo para meus alunos, para as pessoas com as quais eu tenho convivência, de que confiar de que a vida não é construída sobre insucessos, ela é construída sobre exatamente o aproveitamento, às vezes, do insucesso para transformá-lo em um novo rumo. E a outra é, agradecendo essa oportunidade da TV Câmara e, pessoalmente, a simpatia de conversar com você a respeito de tanta coisa, é de que toda esta caminhada, e com tantas oportunidades, principalmente em função dessas cidades da Alta Paulista, principalmente de Tupã, é de que me ofereceram a oportunidade, a ocasião, de eu demonstrar com o meu trabalho, com a minha dedicação, com meus serviços, a gratidão, trabalhando com seriedade, com objetivo definido, de maneira proveitosa para o futuro e para a caminhada dessa cidade toda às quais eu me juntei. E isso foram oportunidades oferecidas por elas e por Tupã para que eu pudesse demonstrar em obras, em serviço, em prestação de conhecimento e de trabalho, o meu agradecimento e a minha gratidão. Então eu sou grato a todas essas cidades, principalmente a Tupã, por me oferecer toda essa oportunidade nesses vários anos de vida profissional. Muito obrigado. Professor Lucilo, quero agradecer a sua vinda aqui para participar desse programa, que certamente é um programa que a gente aprende muito. Parabenizá-lo pelos seus 93 anos de vida, até hoje trabalhando, coordenando um curso, responsável pela formação do primeiro curso de engenharia em Tupã. São momentos históricos e que marcam uma cidade. Então agradeço muito a sua vinda aqui, parabéns,
saúde, sucesso e que o senhor continue com essa energia toda. Mais uma vez, eu renovo também os meus agradecimentos por essas oportunidades e estou sempre às ordens, né? Se você precisar, a TV Câmara, para algum entretenimento, às vezes, de recordar, diz que tem uma quadrinha que diz, né, que a tropeiro só fala em burro, né? Vaqueiro só fala em boi, moça bonita em casamento e velho naquilo que foi. Então, estou aqui pronto para falar sempre do que foi. Mas feliz de quem tem história, né? De quem tem, né? Ter história é porque tem uma vida intensa e dedicada. Então, parabéns, sucesso. Tem obrigado. Muita coisa ainda para a gente contar. Muito obrigado. TV Câmara. E obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos há 8 anos no ar e nesses 8 anos recebemos sempre pessoas com histórias de vida, histórias construídas junto com o desenvolvimento da nossa cidade. E no programa de hoje recebemos o professor Lucílio Jordão, professor, engenheiro e que tem uma história de vida interessantíssima ligada ao seu trabalho, à política da nossa cidade, ligada a uma série de fatos e que ele dividiu com a gente no dia de hoje. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e até um próximo programa.